Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo e louvor aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Bonin, sou pastor licenciado aqui da igreja, ao meu lado está minha esposa Annelise. É sempre muito bom esses momentos que temos juntos, separados fisicamente, mas juntos pelo Santo Espírito de Deus, onde a gente pode louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, estudar a sua santa palavra. Assim, louvado seja o nosso Deus, que nos possibilita aqui através da internet a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu quero te desafiar você aí escrever nos comentários alguma música que você gostaria que nós cantássemos aqui juntos. Escreva aí no comentário uma música que você sente falta, né? Tem saudades quando estávamos congregando fisicamente lá no templo. Então escreva aí nos comentários que a gente vai tentar, nos nossos próximos encontros, estar cantando essa música. Sim, e para começar, né, o nosso momento de estudo, nós que somos o povo escolhido, o povo comprado pelo precioso sangue de Cristo. Sim, Deus nos amou tanto e pagou um alto preço por nós. E hoje nós somos seu povo, um povo formado por pessoas diferentes, pessoas que torcem para o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, pessoas altas, baixas, magras, mais gordinhas, carecas, cabeludas, assim, todos nós diferentes, com as nossas diferenças, histórias diferentes, mas todos unidos numa só fé, numa só amor. Todos nós fazemos parte deste povo escolhido por Deus. É por isso que nós estamos aqui, como povo, como família, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu te convido a cantar conosco, a louvar, solte sua voz, louve ao nosso Deus, porque Ele é bom e Ele tem feito maravilhas por cada um de nós. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, com Teu Filho Jesus, pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, com Teu Filho Jesus, pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor, pois Tu és santo, pois Tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Sim, nós somos o povo de Deus, povo comprado com o precioso sangue de Cristo. Eu e você jamais teremos a noção, poderemos ter uma pequena ideia, né, daquilo que Jesus sofreu na cruz. Sim, nós nunca saberemos
o preço, a dor que Jesus sofreu por amor por mim e por você. É por isso que nós temos hoje a oportunidade de ter comunhão com Deus. Sim, é pela fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício, é que nós temos salvação. Salvação que é o tema da nossa mensagem daqui a pouco. Sim, por isso nós louvamos ao nosso Deus pela vida que temos em Cristo Jesus, pela salvação que temos através do seu precioso sangue. Continuamos louvando o nosso Deus. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei
irmãos, a nossa igreja, nesse período de pandemia, nós começamos uma campanha solidária de alimentos. E eu gostaria só de ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, somos chamados para ajudar, para servir a Deus, não por obrigação, mas sim com alegria. E os irmãos têm nos ajudado muito já nesta campanha, ao longo dessas semanas, sempre levando alimento. E pedimos que não deixe de participar quem tiver condição e puder doar alimento ou leite. Também estamos precisando de muitos leites. Então, quem puder nos ajudar nisso, todos os domingos, na parte da manhã, das 9h30 até as 11 horas. Nós estamos lá na igreja recebendo esses alimentos e também doando esses alimentos. Muitas pessoas têm ido lá buscar, retirar. Se você souber de alguém que precisa, também entre em contato conosco, que a gente vai tentar o mais rápido possível ajudar. Então, contamos com a colaboração dos irmãos. Os irmãos já têm feito isso. Pedimos que continue, porque são muitas pessoas que realmente precisam. Desde já, o nosso muito obrigado. Indo agora para o nosso momento de estudo, né, de devocional, nós estamos meditando no livro de Hebreus, capítulo 11, o nome da nossa série é Pela Fé. E eu desafio aos irmãos a lerem este capítulo, meditar nestes versículos, né, para que nos nossos próximos encontros os irmãos já estejam aí familiarizados com o texto. E eu desafio os irmãos a escreverem aqui nos comentários, né, quais tem sido a sua experiência de leitura e meditação, né, nesse texto. Compartilhe conosco aqui, se você tem lido, se tem tido algumas dúvidas, escreva aqui nos comentários. Mas não deixe de ler, não deixe de meditar neste capítulo. Nós temos ainda alguns encontros para falar sobre esse tema, então não deixe de participar, de ler e meditar, que Deus realmente possa estar abençoando a sua vida. E hoje, para a nossa meditação, é o versículo 7, que vai dizer o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vou ler novamente: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse instante. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Senhor, porque temos mais uma vez a oportunidade de aqui, através da internet, estarmos juntos pelo Teu Santo Espírito, como nós já cantamos louvores ao Teu santo nome, e agora poder meditar na Tua santa palavra. Fale aos nossos corações. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmãos, o tema escolhido, né, para a nossa meditação nesses dias é o tema de pela fé. E a fé é algo extremamente importante para a vida do cristão. E hoje eu quero falar sobre a salvação. Sim, pela fé nós temos salvação. E a fé é algo extremamente importante para a vida do cristão, porque pela fé, a fé, ela é uma característica do discípulo de Jesus. Sim, o discípulo de Jesus, ele é chamado a viver pela fé. O discípulo de Jesus, ele é chamado a depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança em Deus. A fé é uma marca, né, desse discípulo de Jesus, do mesmo jeito que como nós estudamos na nossa última série, os bem-aventurados, felizes são, como a felicidade é uma marca, né, desse discípulo de Jesus, do cidadão do reino dos céus. Então, viver pela fé, ela não é uma opção para o discípulo de Jesus, mas é sim uma obrigatoriedade, né? O justo, ele vive por fé.
Paulo vai dizer isso aos Romanos, citando o profeta Abacuque. Então, quem são os justos? São todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas, que tiveram suas vidas lavadas pelo sangue de Cristo, que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz e se submetem agora a viver a vida de Cristo. Assim, estes são os justos. Nós vivemos então pela fé. E uma coisa que precisamos pensar a respeito da fé é que a fé, ela não é um pensamento positivo, né? Existem umas teorias filosóficas, umas correntes filosóficas que vai dizer que se eu tiver pensamentos positivos, se eu começar o meu dia lançando pensamentos positivos para o universo vai devolver esses pensamentos positivos com coisas boas para a minha vida. Mas não, a fé não é um pensamento positivo, né? Não é aquilo que você cruza os dedos e fica, eu vou conseguir um aumento, eu vou arrumar um emprego, eu vou trocar de carro. Não, isso não é fé. A fé ela não é um pensamento positivo, mas a fé ela é uma confiança em alguém, esse alguém é Jesus. Por isso que nós já definimos fé, que fé é ser ateu de si mesmo. Ou seja, é depositar a sua força, a sua esperança em Deus e não em si, e não na sua capacidade. É deixar de confiar nos seus recursos, na sua vida, e assim abrir a possibilidade de Deus agir através de você. Por isso que a fé é ser ateu de si mesmo. E o autor de Hebreus, quando ele começa o capítulo 11, falando a respeito da fé, que a fé é a certeza daquilo que não se vê, e pela fé ele vai dizer que homens do passado deram bons testemunhos de Deus, e é a respeito disso que nós temos conversado, sobre o bom testemunho que homens do passado deram a Deus através de sua fé. E nós já conversamos aqui falando sobre Abel, sobre o mais perfeito sacrifício, como que nós, através da fé, nós podemos prestar o mais perfeito sacrifício a Deus. Nós conversamos no nosso último encontro a respeito de Enoque, que pela fé Enoque andava com Deus e tinha comunhão, então somente pela fé nós podemos nos relacionar de maneira íntima com Deus. E agora nós entramos a respeito de Noé, a respeito só que pela fé nós temos a salvação. E quando nós olhamos lá no texto de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ver que o contexto onde Noé está inserido é um contexto de uma geração corrompida, marcada pela maldade, pela luxúria, pela violência. Uma geração que faz o próprio Deus se arrepender de ter feito tudo que tinha criado. E Deus decide então, olhando aquela geração, Deus decide então destruir tudo. Porém, quando Deus olha aquela geração caída, ele encontra um homem chamado Noé, que vivia uma vida pela qual Deus se agradava. Deus olha e encontra Noé que dava bom testemunho de Deus através de sua fé. Então é interessante que no Antigo Testamento, somente 2 vezes nós vemos a expressão andava com Deus. Enoque andava com Deus, depois no capítulo 6 nós vamos ver novamente a afirmação que Noé também andava com Deus. E Noé, andando com Deus, ele vai na contramão daquela geração. E por causa disso, por andar com Deus pela fé, Noé alcança a salvação em meio ao dilúvio. Sim, pela fé, como nos diz o texto que nós acabamos de ler, Noé divinamente advertido sobre o que iria acontecer, ele constrói uma arca, e essa arca então possibilita a salvação de sua família. Sim. E a respeito dessa fé que traz salvação, eu quero destacar 2 coisas importantes de como acontece essa salvação. A primeira coisa importante, do jeito que acontece essa salvação, é a respeito que a fé ela traz uma salvação de consciência, uma mudança de vida. Lá no Gênesis, capítulo 6, no versículo 9, nós vamos ver que Noé, ele era um homem considerado justo. Noé era alguém que tinha um bom testemunho de toda aquela geração corrompida, de toda aquela geração má. Noé era alguém que andava na contramão.
É interessante que Noé ele não se contamina por as pessoas que estão à sua volta. Noé não se deixa influenciar pelo estilo de vida que as pessoas que o rodeiam. É interessante que muitas vezes nós queremos justificar os erros que fazemos pelas más companhias que temos, ou porque simplesmente nós falamos, o mundo é assim, todo mundo faz isso, então eu posso fazer também. Mas isso não é uma verdade. Noé nos ensina que pela fé nós temos a oportunidade de andar com Deus e assim não nos contaminar com uma geração corrompida. Sim, então pela fé existe uma salvação de consciência. Vou explicar isso melhor. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus. Né? Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança com o propósito de que possamos viver em comunhão com Ele, e essa comunhão com Ele, essa paz com Deus, ela é também transmitida e revelada na paz com a natureza e na paz também com o outro. Porém, quando entra o pecado, quando existe a rebelião no paraíso, o homem ele rompe esse ligamento com Deus, ou melhor, o pecado rompe esse ligamento com Deus. E quando o homem agora está separado de Deus, surge no coração do homem um vazio grande, um vazio do tamanho de uma eternidade. E agora o homem, longe de Deus, ele vai tentar de toda maneira preencher esse vazio. É por isso que o homem ele vive uma busca constante de tentar satisfazer, de tentar preencher o vazio do seu coração. E ele vai então, como ele está longe de Deus, ele vai seguir os conselhos do mundo. E vai tentar preencher esse vazio do coração através do dinheiro, através de fama, sucesso, bens materiais, amizades. Vai tentar preencher esse vazio, ele vai tentar trazer como eu posso dizer, ele vai tentar trazer sentido à sua existência através dessas coisas, de bens materiais. Não conseguindo isso, ele vai buscar, de repente, na bebida, nas drogas, algo que possa trazer paz, que possa saciar este vazio. E como nos diz o texto sagrado, um abismo chama outro abismo, e quando o homem vê, ele já está totalmente destruído, morto, por causa do seu pecado. Sim. Nada disso de prazeres mundanos, prazeres carnais, podem trazer sentido à existência. E é exatamente isso que está acontecendo com a geração de Noé. Uma geração totalmente corrompida, uma geração totalmente marcada pela luxúria, marcada pela violência, pela maldade. E nos diz o texto que Noé, então, ele tinha uma consciência diferente. A amizade com Deus, a intimidade com Deus fazia que Noé pudesse viver uma vida diferente de todo mundo vivia. Noé vivia uma vida segundo a vontade de Deus. Por isso que o versículo 9 vai dizer, Noé andava com Deus, tinha amizade. E essa amizade era fruto de uma fé. Por isso que a fé ela traz salvação, a salvação de consciência. Ou seja, Noé agora vivia uma vida que fazia sentido. A vida de Noé agora era completa com Deus. Noé não precisava fazer as coisas que as pessoas faziam. Noé não precisava viver a vida daquelas pessoas em busca de uma satisfação, porque ele tinha a satisfação, a plena comunhão com Deus. Sim, somente pela fé nós temos a possibilidade de não nos deixar influenciar pela vida proposta do mundo. Uma vida que nós sabemos muito bem que tem como consequência o ser dispersado pelo vento como a palha. Sim, a vida que o mundo propõe, as coisas que o mundo propõe para trazer paz, para trazer significado à nossa vida, na verdade, só vão nos levar para a morte. Sim, a fé, ela nos traz salvação, a salvação de uma consciência, ou seja, a salvação de possibilidade de uma mudança de vida, de viver uma vida conforme a vontade de Deus. E Noé experimenta disso, uma vida que faz sentido, uma vida que não é contaminada pelas coisas do mundo. A segunda coisa que nós vemos, aprendemos no texto a respeito da fé,
é que a fé, ela traz também a salvação de uma existência. Veja bem que Noé, divinamente, divinamente avisado por Deus, ele constrói uma arca. E essa arca, ela possibilita que não morrer, não ser destruído no dilúvio. Sim, Noé, ele e sua família vão ser os as únicas pessoas salvas pela destruição do dilúvio. E o dilúvio, ela é morte. E a morte, como nós sabemos, é a consequência do pecado. Noé, ele encontra a salvação, né, não somente uma salvação de não fazer parte de uma geração, e não fazer parte de uma geração não porque Noé fosse santo e não tinha pecados. Não, não é isso. Noé, ele é diferente, ele tem a salvação de consciência porque vive, né, conforme a vontade de Deus. Noé sabe quem ele é e quem Deus é, por isso que ele tenta sempre, ele busca andar com Deus, viver segundo a vontade de Deus. E viver desta maneira traz salvação para a sua existência. E nós sabemos bem que a nossa vida, ela não se resume simplesmente aqui na terra. A nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Ela é como o apóstolo Tiago vai dizer que a nossa vida aqui na terra é como uma neblina que rapidamente com o nascer do sol ela se esvai. Sim, nós temos a certeza de que existe algo além disso. E viver pela fé, ela nos dá a salvação, e essa salvação é necessária para a continuação de uma existência de uma vida eterna. Somente pela fé nós temos a salvação. Sim, não é por isso que a fé é ser ateu de si mesmo. Veja bem que não é a nossa força, não são o nosso jeito de viver, as boas obras que praticamos que nos salvam. Não, não é. Por isso que é ser ateu de si mesmo. É somente pela fé, é pela graça que nós somos salvos. É somente pela fé na obra de Cristo, em quem Jesus é e o que ele fez na cruz por nós, é que nós temos então a salvação eterna, a vida eterna com Deus. Sim, nós temos a certeza que um dia nós iremos passar pela morte. Nós estamos vivendo dias muito doidos, dias assim que revelam e mostram escancaradamente que Jesus está voltando. E um dia nós vamos prestar contas. E como diz aquela musiquinha que nós cantávamos quando éramos crianças, né? Se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai, céu ou inferno? Ou você vai ter a vida eterna, ou você vai ter a morte eterna. E a fé, ela nos dá a salvação, a certeza de uma vida eterna. E essa salvação só pode ser na certeza, na consciência de que Cristo fez por nós. E a possibilidade de viver a vida que Cristo dá por nós. Sim. Por isso que a fé, primeiramente, ela é uma salvação de consciência, ou seja, uma mudança de vida, viver não mais segundo o nosso coração que é enganoso, mas viver a vida de Cristo. E essa mudança de consciência, essa obediência a quem Deus é, gera também agora uma salvação da nossa existência, ou seja, uma vida eterna com Deus. Noé, ele foi obediente a Deus, e porque ele foi obediente, ele constrói uma arca, garantindo assim a salvação dele e de sua família. Sim, andar com Deus pela fé, caminhar com Deus, não nos deixar corromper pelo padrão deste mundo, envolve também de nós obediência, confiar na boa, plena vontade de Deus. Sim, é isso que é viver pela fé. É não nos deixar contaminar pelo mundo. Somente pela fé é que nós temos a salvação de uma consciência que gera uma mudança de vida e uma salvação da nossa existência, ou seja, uma vida eterna com Deus. Para meditarmos um pouco a respeito disso, nós precisamos nos perguntar qual o tipo de vida que nós temos vivido. Será que o que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos nos relacionando, as conversas que nós temos, os pensamentos que temos, eles são moldados segundo este mundo? Ou será que a vida que nós estamos vivendo está em conformidade à vontade de Deus? Precisamos pensar e precisamos ser bem honestos com isso. Por isso que nós precisamos realmente pensar, olha,
as coisas que eu falo, as coisas que eu vivo, estão em conformidade com a vontade de Deus ou será que eles estão segundo o padrão deste mundo? Precisamos nos perguntar. Somente pela fé podemos andar com Deus, somente pela fé nós podemos viver segundo a vontade de Deus. Nós não podemos, como já falei no começo, nós não podemos entrar na falsa ilusão e dizer, olha Deus, o jeito que eu falo, os lugares que eu vou, a vida que eu vivo, é porque todo mundo vive desse jeito. Não, né? Como a nossa mãe sempre fala, nós não somos igual a todo mundo, não. Nós não podemos usar isso como desculpa. Noé, pela fé, não se deixou contaminar, não se deixou levar segundo o padrão do mundo. Esse é o tempo que nós precisamos parar e pensar. Deus, que vida que eu tenho vivido? Será que tenho vivido conforme a sua vontade, vivendo pela fé? E essa viver pela fé, há uma mudança da minha consciência, meu jeito de viver? Ou será que eu tenho vivido segundo o padrão deste mundo? E para praticar, confiar em Deus e viver segundo a vontade dele. Sim, viver pela fé é não nos deixar moldar pelos padrões deste mundo. Para praticar, não tem como não ter intimidade com Deus. Viver pela fé é ter intimidade com Deus, é andar com Deus. E esse andar com Deus, esse ter intimidade, ele nos possibilita não nos deixar influenciar por este mundo. E essa é a minha oração, meus irmãos, para você e para mim. Que possamos andar com Deus, possamos realmente viver pela fé, na certeza e consciência que esse viver pela fé irá ter uma mudança da nossa vida, uma mudança de como viver. O viver pela fé é a certeza que teremos uma eternidade com Deus, sim. Por isso nós somos chamados a viver pela fé e essa é a minha oração, que possamos dar bom testemunho de Deus, vivendo pela fé, vivendo uma vida pela qual Deus se agrada. Sim, feche seus olhos, quero orar com você nesse instante. Só lembrando que amanhã, às 19h30, nós teremos novamente o nosso encontro aqui, dessa vez com o pastor Adalto. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar, invista realmente nesses minutos. Mais uma vez, lembrando, leia esse texto de Hebreus 11, nós temos ainda alguns encontros a respeito, né, para fazer neste capítulo. Leia, medite, compartilhe, escreva aqui nos comentários quais tem sido a sua experiência de leitura, de meditação nesse texto, para que juntos, todos nós, possamos crescer, né, na aparência de Deus e possamos realmente viver pela fé, segundo a vontade de nosso Deus. Feche seus olhos, quero orar. Pai, muito obrigado, Deus, te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos juntos, podendo abrir tua santa palavra, podendo aprender, meditar mais de ti. Senhor, que exemplo maravilhoso que nós temos e aprendemos com Noé. Alguém que vivia pela fé, que andava contigo, e esse viver pela fé não permitiu que ele se contaminasse pelo mundo. Pedimos perdão a Deus. Pedimos perdão porque muitas vezes a nossa falta de fé nos faz contaminar, nos faz viver uma vida segundo o mundo. Nos perdoe, Pai. Nos capacite a cada dia mais a viver uma vida que te agrade, uma vida segundo a tua boa vontade. Que possamos realmente ter bom testemunho disso. Que possamos, ó Deus, viver nessa vida, possamos alcançar salvação para a nossa consciência, salvação para a nossa existência, na certeza de uma vida eterna contigo. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui orando neste momento. Abençoe suas vidas, suas famílias, os seus corações. É em seu nome, Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Sim, meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.